Bem-vindos a mais um Papo Sério com Ali Klemp, nessa terceira temporada imparável. Vocês têm visto, né? Só papo bom, só informações e conteúdo que nos tornam melhores, maiores, mais prontos para enfrentar os desafios dessa vida e aí sim nos tornar imparáveis. Preciso agradecer, saí já agradecendo Loja 7200 e Farmatec, minhas empresas parceiras do coração nesta temporada, que é aqui no Estúdio ProHub. Agora, hoje, preparem-se se você quer desfazer os nós da sua mente, se você quer ser resolvido, é hoje, com ele, Benomi Silverfarb. Eu sabia que eu ia errar. Eu treinei. Não, mas existem Silverfarb de verdade, fora do Brasil. Mas o teu é Silverfarb. Mas é que a pessoa, ela pediu para ter um nome difícil, né? E aí entrou na fila várias vezes, Benomi, né? é pior ainda, né? Benomi. Primeiro, só para dizer, né? 50 anos de hipnoterapia. Isto, e 25 de clínica. 25 em clínica. É muita coisa para nos ensinar, mas antes eu preciso saber por que Benomi. Eu já sei, mas eu quero que tu explique. Benomi, vamos lá. Eu sou judeu. Normalmente o judeu escolhe um nome ligado a coisas bíblicas. Benomi, na tradução do hebraico, é filho do povo. Ben é filho, como Ben-Ur, filho de Ur. Ben, filho e Nomi seria Amim em hebraico, que significa povo. Então, o meu nome significa filho do povo. Escolha do meu pai. Filho do povo, que bonito o significado. E até invertendo a ordem, mas eu acho que essa tua história, Benomi, tem a história da tua vida, né, e dos teus ancestrais, tem muito a ver com a forma como hoje tu lida com os desafios e com a tua última superação também, né? Que, aliás, falaremos sobre isso depois, mas já vou deixar registrado que tá aqui nesse livro saído agora, do forninho. Ó, tu é a primeira a receber. Ai, adoro! Olha que lindo, então, tá aqui para a minha pessoa. E eu acho que seria legal tu contar um pouquinho, porque isso é o que te faz o Benomi. Bom, então vamos lá. O Benomi é filho de alguém que faz toda essa motivação. O meu pai foi um sobrevivente dos campos de concentração nazistas e ele passou pelas piores situações possíveis. Deveria ser um cara de mal com o mundo, carregando uma mochila de raiva, de ódio, e muito pelo contrário, é a pessoa mais bondosa que eu conheci na minha vida. E quando ele conseguia palestrar, e antes de ficar doente, ele faleceu fazia 17 anos, e as pessoas perguntavam no auditório, como é que o senhor sobreviveu a tanta coisa? Ele dizia, porque eu tenho muita fé e acredito em algo maior do que nós, e eu estava enxergando lá no futuro, eu gostaria de ter uma família, filhos, amigos, e eu precisava me preservar. Existe uma história muito parecida com um autor muito conhecido chamado Viktor Frankl, tá? Uma situação bastante parecida, que Viktor Frankl escreveu um livro chamado A Busca de Sentido, e todo o meu trabalho dentro do meu consultório é muito baseado a isso. Qual o sentido da vida do paciente? Que muitas vezes eles vêm nos procurar sem nenhum sentido. Acorda, come, dorme, viaja, volta, vai e tal, e a gente não se pergunta, por que eu estou vivo? Né? Ou quando a gente está doente, tem um exemplo do livro, não se lamentar porque você teve, sim, por que você teve? O que fazer com isso? Viktor Frankl, que é da logoterapia. Logoterapia, a corrente psicológica Isso. que ele criou na época. E é muito... Eu acho muito interessante, não sou uma especialista nisso, mas uma das razões pelas quais eu conectei imediatamente com a tua forma de lidar com os pacientes é porque eu acho muito prática essa visão sobre os desafios da vida mesmo. Então, é aquela pergunta, né? Não é sobre o que acontece comigo, mas o que eu faço com as coisas que acontecem comigo. E eu, Benomi, sou uma pessoa que foi criada, um dos meus livros que eu diria que nortearam minha vida foi Poliana. Né? E Poliana é um livro que eu recomendo para qualquer criança pela visão positiva
do que acontece com as coisas, né? Do que acontece com a gente. Eu não acho que isso seja só uma ingenuidade que tu vá se dar mal. Não, eu acho que isso, na verdade, é uma enorme sabedoria. E eu vejo que essa é a visão que tu conseguiu trazer para a forma como tu opera, né? Apesar de eu ser um especialista em terapia cognitivo-comportamental, meu trabalho é maior em função de família, de exemplos, é buscar no paciente forças intrínsecas que nem ele sabe que ele tem. Para fugir um pouco do quadradinho, da anamnese tradicional e tal, porque o paciente às vezes não quer saber disso, ele quer um abraço, ele quer um acolhimento, e quer uma humanização no tratamento, que é uma coisa que está acabando na psicologia. As pessoas estão se prendendo a correntes da primeira onda, terceira onda, quarta onda, e esquece que os pacientes querem ser abraçados. E o psicólogo na faculdade não aprendeu isso. Não aprendeu nem a fazer um relaxamento, porque tem vergonha da sua voz, ou tem vergonha de olhar para o paciente. E Benumi, é interessante tu mencionar exatamente esse ponto, porque eu fiquei pensando, né? Hoje, diante da inteligência artificial, e a gente sabe que muitas pessoas usam os chats da inteligência artificial para se consultar. Para se consultar. Inclusive, o pessoal das empresas, né, que gerenciam essas ferramentas se debruçou sobre estudos desses aspectos para poder dar o máximo de ferramentas pro ChatGPT, sei lá. Olha que louco. Mas, na verdade, o que vai fazer falta é o abraço. Por isso que eu estou dizendo. Eu venho disso. Eu fui criado no meio disso, de uma família amorosa. E a minha relação com o paciente também é assim. Os pacientes acabam sendo amigos, não só pacientes. E a relação de confiança é fundamental. E aí tu tem o bater o santo. E quando isso acontece, se tira o melhor dessa relação sempre. Sempre. Não, e é incrível porque, na verdade, se nós formos parar para pensar, é preciso ter um vínculo de confiança muito grande com a pessoa com quem tu tá te abrindo, né? Que tu tá mostrando as tuas maiores fraquezas. E isso me leva à questão da hipnoterapia, que eu penso que seja, assim, uma dúvida para muitas pessoas. Nossa. A hipnose, a gente fala assim, hipnose, a gente já imagina aquela coisa que a pessoa, tu fica suscetível a fazer qualquer loucura. A palavra é hipnose. Né? Inclusive tem um filme que eu vi que eu nunca vou esquecer, Voltar a Morrer. Muita baboseira na mídia. Pois mas é o que muitas vezes nos joga. E é o que nos atrapalha. Então, como é que funciona isso? A hipnose, na verdade, é um processo... como nos acontece o dia a dia. Por exemplo, tu está assistindo televisão, está focada numa novela, e aí o teu marido passa do teu lado e diz para ti assim, Ali, não esquece de pegar o pão. E tu diz, ok. Aí tu continua vendo tua novela. Terminou a novela, que ele passa de novo e diz assim, trouxe o pão? E tu diz para ele, que pão? Hipnose é exatamente a mesma coisa, é foco. E o foco depende da confiança que tu tem em mim. É totalmente consciente, tu não vai para lugar nenhum. As perguntas no consultório é tipo assim, Benumi, se você morrer na minha frente, como é que eu volto da hipnose? Não vai para lugar nenhum, então tu não volta, tu tá me ouvindo. Então, o mito é, vou ficar inconsciente, o Benumi me leva para algum lugar, quando me troca, me traz, eu tô curada. Isso é regressão, falo muito em regressão no meio da hipnose. Isso tudo é papagada. A regressão é uma coisa que não tem nada a ver, separado. Regressão, por exemplo, chega para mim e diz, Benumi, eu tive uma coisa traumática nos meus 3, 4 anos de idade, eu tenho que resolver aquilo. Se for necessário, no transe hipnótico, eu te coloco até os 3 anos de idade. Mas por que não fazer isso de olho aberto conversando? Quando tu coloca num transe muito profundo, e a minha capacidade melhor que eu acho é fazer isso, lá dentro o cérebro consegue entender como real, e não tipo assim, eu estou imaginando que eu estou nos 3 anos. Não, o cérebro vê que tu está nos 3 anos, e eu posso fazer tu conversar com a criança interior, e tu mudar a forma como tu pensa lá atrás, reflete no adulto aqui na frente. Isso é espetacular. É como tu ir lá e desfazer um nó. Não é desfazer um nó, é ressignificar um nó, tu não desfaz. Não tem cura, tem controle, tem regulação. Então, por exemplo, algo traumático que tu não pode nem falar para mim hoje, tá? Eu vou fazer o tratamento e tu vai conseguir olhar para mim, contar para mim, e a emoção negativa de 100 vai ficar em 10. Mas não tem como esquecer absolutamente nada. Não tem. Benumi, eu vim aqui para esquecer o namorado que me bateu. Não vai esquecer. Eu vou te ensinar a mudar a representação emocional que tu tem quando tu lembra do namorado. Entendeu como é que funciona? Sim, e até...
quando a gente fala em emoções, na verdade, isso é muito importante porque elas que norteiam também a nossa energia, né? É a força motivadora da vida da gente, é a emoção. Então, a gente tem que ter emoções E positivas. tem transtornos que tu não consegue identificar a emoção. E aí? Tipo, A maioria das vezes, alguns bipolares e outros borderline. Eles misturam tudo, eles não sabem o que estão sentindo, não conseguem dizer pra ti o que eles sentem. pois é, na verdade, olha que louco, né? Para mães e pais de crianças, eu acho que uma das coisas mais importantes que se tem a ensinar é fazer os filhos identificarem as suas emoções, né? Principalmente as primárias, né? Sim. Eu, para hipnotizar uma criança de 6 anos, 5 anos, que é o mínimo que eu faço, a criança tem que saber alegria, tristeza, nojo, raiva, medo, surpresa. É o mínimo que eu preciso. Que são as do divertidamente. Sim. Né? Então, são emoções básicas para eu poder falar coisas que ela possa estar sentindo, levá-la para um período da vida pregressa. Na hipnose, nós podemos trabalhar com progressão. Isso entra naquela ideia de que, na verdade, nós vivemos várias realidades ao mesmo tempo? Acho que sim. Mas é complexo isso, né? Eu te diria que a gente cria a nossa realidade. Eu te dei o livro, eu superei um câncer, nunca dei holofote para a doença e eu criava nova realidade Pois todo é, me dia. conta como é que foi esse processo, porque eu te conheci, na verdade, no meio dele, Sim, sim. não sabia de nada e tu só me comentou depois. Porque assim como tu me viu, os pacientes olhavam para mim e diziam assim, mas para que, doutor, o senhor não tem cara de quem tem câncer. Eu perguntei, qual é a cara de quem tem câncer, né? Eu devia estar chorando, me lamentando. E aí vem na minha cabeça, eu sou filho de um sobrevivente, o cara perdeu tudo, eu não tenho direito de me queixar. Aí essa é a base do livro, entendeu? Então assim, ó, para tu superar uma doença, primeiro, tu tem que ter estrutura para não se vitimizar. Porque se tu te vitimiza, tua imunidade baixa, tu tá ferrado. Então, eu tenho que manter o controle de ansiedade, principalmente, que aí aumenta a minha imunidade, diminui a produção de cortisol pelo estresse, controlar o estresse e botar a cabeça no travesseiro toda noite, foi o que eu fiz e que está escrito aí, visualizar a minha evolução positiva, criar exércitos mentais para combater o tumor que eu tinha no meu pulmão, que eu tinha um pedaço dele, né? Tu vai dizer assim, mas isso é fantasia? O cérebro acredita em qualquer coisa. Vai para tua cama e começa assim, a vida é uma droga, vai dar tudo errado, eu odeio meus filhos, meu marido não presta, essa vida é uma porcaria. O que vai acontecer contigo? A vida vai virar uma porcaria. E tu vai te deprimir. Agora, vai lá e deita assim, ó. O meu câncer é uma passagem, eu estou bombardeando ele, cada dia que passa ele está menor, amanhã eu tenho uma oportunidade nova, estou planejando cursos para daqui a 2, 3 meses, aí eu vou perguntar, mas tu sabe se tu vai estar vivo? Claro que eu vou. E aí tu passa por uma experiência sem dor e sem sofrimento. Eu não tive efeito colateral absolutamente de nada, absolutamente nada. Eu fiz uma cirurgia de 9 horas e meia num dia, no outro dia de noite eu estava na minha casa. Aí o médico disse... E foi um processo curto, né? Se a gente for Muito. pensar do início ao fim. Hoje agora está fazendo 1 ano. Imagina. E eu estou trabalhando, não parei de trabalhar nenhuma vez, continuei trabalhando e eu tirei um tumor de 6 centímetros. Tu tá 6 centímetros. 6 por 5. Uma coisa, Desse tamanho. Foi a parte superior do pulmão direito que eu tirei. Aquele é dividido em 3 partes. Eu tirei a de cima e estava na minha casa. Aí o que acontece? Hoje eu estou num grupo lá para discutirem como é que eu passei por tudo isso desse jeito. Eles querem saber, porque não é comum. Sim. Eu ia para fazer quimioterapia, as pessoas passando mal e o Benomi lá ouvindo som e dormindo. Isso se deve exatamente ao poder da mente. Total. E eu acho... O que tu pensa. O que a gente pensa. É importante entrar fazer nisso, essa né? distinção, né? Não é a mente A por si. expressão cognitiva é tudo. Há que se ter, na verdade, digamos, uma atuação ativa, para ser bem redundante, né? Uma atuação ativa tua nos pensamentos que a tua mente está... Existe um livro que as crianças adoram ler, os adultos também, chama-se Bons Pensamentos, Bons Sentimentos. É exatamente isso. Eu trabalho na área da terapia cognitivo-comportamental, que é exatamente assim, ó. Tu recebe um estímulo, vem o teu pensamento, ele influencia as tuas emoções direto. Hoje está invertendo um pouco, a emoção vem antes. E no final define como é que tu vai agir. Então, o que muda quando tu vai para a psicoterapia? Processamento.
Uma mesma situação que está trazendo dificuldade, eu te ajudo a processar de outro jeito. Porque tu vem apavorada, tu vem uma ansiedade absurda, estresse, Benomia, não consigo acontecer. Eu digo, para um pouquinho, te coloco em transe. No transe eu te deixo zero estresse. Aí tu vem calma. Como é que tu consegue resolver melhor a situação, no estresse ou na calma? Sem dúvida nenhuma, na calma. Na calma te dá 3, 4, 5 saídas, que tu já tinha elas. Só que no estresse tu não acha. O estresse é uma... Se tu for falar neurocientificamente, o estresse é uma situação de fuga. Lá na pré-história, quando tu ia enfrentar um animal há 200 mil anos atrás, tu tinha uma opção, ou enfrentar ou fugir. Então, a ansiedade nasce dessa relação de luta e fuga. Isso vale para o dia de hoje. Quando tem uma prova na faculdade na sexta-feira, os ansiosos têm dor de barriga, não dormem direito, e a prova nem aconteceu ainda. A prova é um dinossauro. E aí, qual é a tua tendência? Fugir. O teu sangue vai para tuas pernas o tempo inteiro para tu fugir. De noite tu não dorme direito, por quê? Tu começa a repassar coisas na tua cabeça, e isso vale para todo mundo. E o teu cérebro está assim, mas que droga, esse cara está sob ameaça. É tanta coisa ruim na cabeça. Aí eu te pergunto, se tu está sob ameaça, tu fica de olho aberto ou fechado? Não, tu fica aqui, né? Então tu não dorme. É. Então a insônia está ligado a preocupações excessivas antes de dormir. Tu tem que relaxar. Por que dão ansiolítico para as pessoas dormir? Não deveria, né? Deveria tomar algo tipo melatonina, mas te dá um ansiolítico, ansiedade baixa e tu dorme. Então, se tu relaxar, é o que eu faço com meus pacientes. Vocês ganham um áudio com a minha voz, eu te dei, né? Ele não deixa nem a pessoa ficar em paz em casa. Não, mandou e realmente E eu nunca te atendi. Uhum. Então, imagina quando eu te atendo e eu faço uma sessão de hipnose e tu leva o áudio. Tu apaga. Ah, mas Benomia, eu tô em casa sozinha. Tu define o quanto tempo tu vai ficar. Tu pode botar um celular para te abrir os olhos, que tu tá consciente, ou tu, no fim de tu planejar o que tu tá vendo, vai. Se tu vai dormir, tu tá na cama, deixa rolar, tu vai dormir igual. O cérebro reconhece estímulos mesmo dormindo? Se ficar Sim. ouvindo assim essas palavras, ele fica processando elas? Até uns 45 minutos, 50, sim. Por exemplo, se pegar o teu filho, o Henry, tá? E quando ele começar a dormir, lá pelos 30 minutos e pouco, tu começa assim, tu é um menino adorável, tu é muito amado, teu futuro vai ser brilhante. Isso é hipnose. Aquele momento é um momento hipnoidal, é onde tudo entra e ele escuta como algo real. A criança dos 0 a 6 anos é moldada pelo pai, pela mãe, cópia, entende? Então, quando eu te coloco numa, não vou chamar de regressão, mas te levo lá para trás, se eu te levar entre os 0 e 6, eu consigo atuar com a tua confiança, reeditar a tua vida porque tu confia em mim. Imagina só, é como se eu fosse lá no 06, entrasse, desse essa passagem e digo, ó, daqui para diante, a cada dia que tu acorda, tu é mais poderosa, mais papapá. Já pensou? Eu acho até um pouco perigoso fazer isso comigo, porque eu já sou imparável, imagina, vou ficar, vamos lá, né? Não, mas eu acho sensacional, e até fiquei pensando, se eu ficar falando do lado do meu marido, assim, olha, o cartão de crédito é bom o marido pagar, essas coisas pode funcionar, não? Pode. Se for frequencial, sim. Toda noite, assim, que legal. O cérebro trabalha por repetição, tá? Se tu começar com algum tique, porque tu tá muito ansiosa, e começa a repetir, o cérebro tá assim, isso deve ser bom, vamos fazer ela repetir sem ela pensar. Aí tu entra no hábito. Por que existe o hábito, sabe? Ele, na verdade, não é um atalho para facilitar a vida do cérebro, não? Para poupar energia. Ah, tá. Foi mais ou menos essa resposta. Tu não precisa pensar, faz automático. Sim. Então, é mais ou menos assim. Repete. Daqui a pouco o cérebro dele ouviu. Já ouviu falar em mensagem subliminar? É a mesma coisa. Eu uma vez assisti um filme em que naquele filme todo mundo espirrava, ficava gripava e tal. Na hora de ir embora, terminou a tela e todo mundo espirrando e passando mal. Que loucura, porque sim, fica todo mundo sugestionável. Hipnose. Sugestão. Olha, não, e é interessante tu falar em hábitos, porque o hábito, ele é extremamente poderoso, né? Para qualquer lado que se vá. Então, a gente precisa pensar nessas repetições. Mas ele pode ser bom e ruim. Exato, mas a gente tem que aí pensar naquilo que a gente quer para construir. Para construir o nosso caminho, se for o caso, né? Quando vem emagrecer, pessoas pedir para ajuda na hipnose para emagrecimento, tu tem que trabalhar os maus hábitos alimentares e colocar uma outra rotina alimentar. Então, é um mau hábito automatizado. Né? Por exemplo, pessoas que são muito
reativas, por exemplo. Aí, tô conversando contigo aqui, tu nem sabe do meu temperamento, fala um negócio, eu pego e jogo água no teu rosto. Depois tu diz assim, putz, o que eu fiz? O nome disso é transtorno do controle do impulso. Isso é uma doença mental. Tu não controla o teu impulso. E ele é automático. Por quê? A tua forma de reagir a algo contrário tem baixa tolerância à frustração. E aí tu reage direto e nem pensa. Tu sabe que isso aconteceu uma vez só. Eu não tenho o transtorno porque eu consegui já Sim, aguentar muita sim. coisa. Mas ocorreu uma vez comigo, faz uns 20 anos, mais talvez. E o que ficou para mim foi o aprendizado da sensação de cair o sistema. Porque foi exatamente isso. Eu joguei, joguei uma água em uma pessoa e eu jamais faria isso. Não é algo da minha né, próprio meu, mas foi assim, ó, como se desse um blackout. Sabe por quê? Porque tu gerou um conflito interno. A Ari não é de fazer isso. E ela fez. Qual das duas? E aí entra o conflito. E o pior, né? Qual das duas é real? Ambas. Porque, na verdade, teve a que jogou água, Mas né? a que jogou água existe até hoje, só que ela é controlada. Essa nunca vai sumir. Tu aprendeu a controlar. Tu aprendeu a controlar de uma forma até 10 antes de reagir negativamente, entendeu? Que louco. Eu sou uma apaixonada, assim, pelos estudos mesmo, de tudo que envolve o nosso comportamento e o nosso cérebro e até o nosso poder, né? A nossa potência mesmo. E eu acho muito importante, Benumi, quando a gente traz esses temas para destrinchar. Porque muitas vezes as pessoas, e a gente vê isso até hoje, né? Ah, pra que eu vou fazer terapia? Ah, imagina a hipnose, que bobagem, ou neurociência. Gente, cada vez mais nós conseguimos explicar algumas coisas que antes não eram explicáveis. E muito pouco ainda, muitíssimo pouco. Pois é, porque realmente não é por acaso que todo mundo que trabalha ou que passa por isso vive as mesmas coisas. E as pessoas precisam entender os benefícios de trabalhar autoconhecimento, de ter o seu tempo para se autorregular, né? Mesmo como adulto. Eu sou uma que, se eu não tivesse isso, metade das coisas que eu consegui, eu não teria conseguido. Porque a gente precisa ter essa gestão das próprias emoções, né? Isso é o que se busca hoje, chamado regulação emocional. É que todo mundo busca no consultório isso. Aí a habilidade está em gerenciar o estresse, prevenção contra burnout. Hoje o burnout é a maior causa de afastamento das empresas. Pois é, o burnout, ele dá sinais. Dá. Os sinais mais claros do burnout: insônia, fadiga absurda, fadiga de tu tá cansado o tempo inteiro, confusão mental, estresse dos cabelos, baixa de imunidade, aí tu começa com herpes, blá, blá, blá. Inclusive hoje tem estudos mostrando câncer por causa de burnout. Porque o câncer, na realidade, vai ver que o disparo é o estresse. Todo mundo nasce com célula cancerígena, elas estão dormindo, né? Na verdade, o estresse, o cortisol, eu acho que é um dos maiores males que nos atingem, não? A maior causa de gordura abdominal é cortisol. Tu tem uma ideia, tá? Então, ele na realidade ele vem para nos ajudar a controlar o estresse, mas o uso contínuo dele, o excesso, a imunidade começa a cair, não há mais proteção. E aí tu te ferra. Aí a coisa vai lomba abaixo mesmo. Aí o burnout, na verdade, é o tilt final. Tu apaga, tu não tem mais força para fazer absolutamente nada. E por que, assim, da tua vivência... Por que as pessoas chegam nesse ponto? Em geral, o burnout, na verdade, ele decorre do ambiente de trabalho, certo? O burnout é só por ambiente de trabalho ou ele pode ser para outras situações? Para ter burnout, tu tem que ter primeiro uma vulnerabilidade biológica. Assim, para ter um estresse pós-traumático, é a mesma coisa. Para tu ter um estresse... Meu pai não teve estresse pós-traumático, passou a guerra dos 3 aos 10 anos em campos, caminhando em cima de mortos. E ele foi uma pessoa extremamente boa, positiva, gostava de pessoas e tal. Outras pessoas pensavam diferente dele, e tu perguntava para um idoso você acredita em Deus? E ele diz assim, onde é que estava esse Deus quando a minha mulher foi morta na câmara de gás? Diferente do meu pai. Então eu vou dizer uma coisa muito clara, a vida não é como ela é como eu acho que ela é. Então não tem essa história, tudo isso, não. Eu vejo de um jeito, tu vê de outro. Tudo são interpretações.
Não estou vendo a Ali, eu estou vendo a interpretação mental que eu dei da Ali. Que viagem isso, porque eu li um negócio hoje sobre... Eu vi um vídeo exatamente sobre isso hoje, que eu voltei umas 3 vezes para entender, porque a gente tem que desconstruir tudo que a gente entende do mundo para reconstruir sobre essa ótica, né? E de que, na verdade, o que eu tô vendo é o que eu criei do Benomi. Isso. Mas que, na verdade, o Benomi também é uma projeção dele mesmo. Qualquer um daqui me olhando não tá vendo a mesma coisa que tu tá vendo. Pois é. É a mesma coisa que a diferença... Como é que tu sabe o que é feio e bonito? Sim. Qual é a referência que tu tem? Mas vamos combinar que é complexo, né? Inclusive, pessoal da audiência, se quiser fazer perguntas, a gente acabei de inventar isso, achei legal, achei que ficou bem bacana. Mas eu acho muito doido isso, mas eu concordo em gênero, número e grau. Mas tem uma pergunta maravilhosa que faz em terapia, que vale para todo mundo. Quando tu senta na minha frente e fala sobre o problema, porque é assim, assado, eu digo, ok. Senta aqui numa cadeira com uma escadinha, a cadeira aqui em cima, como se fosse um cineasta, olha para o cenário que está acontecendo e diz assim, de que outra forma eu poderia ver o problema? Porque quando está desesperado, só vê um jeito. Mas tu tem mais de um. Então, se eu te acalmo, te tiro do estresse, te coloco na calma, te dou uma prancheta e escrevo no meio problema, e eu digo para ti, bota as saídas. Não vai ter no mínimo umas 3. Aí eu digo assim, por que tu não falou isso antes? Ele falou, não sei. Porque estava preso naquela realidade, dali não conseguia sair. E eu acho, na verdade, tem 2 aspectos sobre isso, e me impressiona muito como as pessoas ficam travadas nessas situações desafiadoras, né? Eu não gosto nem de usar a palavra problema, desafiadoras. Mas aí tem outra coisa por trás disso que tu tá falando. Autossabotagem. Tá. Então Benomi, ainda tem isso. Benomi, eu chego no consultório pelo seguinte, eu sou uma pessoa inteligente, estudei nas melhores faculdades, só que assim, quando vai acontecer alguma coisa boa comigo, dá errado e eu não consigo ir. Já conhece isso? E aí tu começa a avaliar quais são as crenças do paciente sobre ele, sobre a vida, sobre as pessoas, e tu vai descobrir que ele tem crenças de incompetência, incapacidade, impotência. E aí tu explica para o paciente assim, ó, por causa dessas crenças, tu faz o seguinte, ó, se tu é incapaz, impotente e fraco, toda vez que tu tem uma meta, ela tá chegando perto, o que tu faz? Para te provar que tu é incompetente, tu vai lá, faz uma porcaria para ela dar errado de propósito. Todos. É como se tu tivesse que como se tu te confirmando as tuas expectativas, isso fosse uma forma de vitória. Vou te dar um exemplo de bipolaridade, tá? Em relações entre pessoas. O bipolar tem uma crença muito nuclear sobre abandono e rejeição. Se não tiver isso, não fecha diagnóstico, tá? Muito forte. Então ele se acha abandonável e rejeitável. Aí ele vai para uma relação. Tu pode dizer que não tem um bipolar, raramente vai ter bipolar casado ou com relação longa. Aí ele vai para a relação, vai indo, aí começa a ficar bom, aí tu começa a te apaixonar pelo cara, o cara é maravilhoso, pronto. Aí vem um botãozinho e diz assim, tu não pode amar profundamente esse cara, porque se ele te der um pé na bunda, tu morre. E eles se suicidam. O que é que ela faz? Ela pronta para ele chutar ela, para provar ela que ela é abandonável. Ela faz de propósito. O que entra na ideia de cocriação. Porque, no fim das contas, a gente acaba levando ao desfecho que nós mesmos projetamos. Resumindo, tu é o que tu acredita sobre ti. Por isso é tão difícil chegar uma pessoa no consultório e fala um pouco de ti. A pessoa fica me olhando e não consegue, a maioria das vezes não consegue falar. Sério? Sério. Você já te olhou no espelho e começou a conversar contigo para dizer para ti quem tu é? É que eu acho interessante porque as pessoas... Me parece que as pessoas gostam tanto de falar de si, mas então, na verdade, elas... Não, também se escondem. Se escondem. Às vezes tu leva 3, 4 sessões para uma pessoa que, na minha opinião, poderia falar na primeira ou na segunda, eles não conseguem. Às vezes é muito dolorido, até de pensar naquilo que tu vai falar. E eu sou muito direto, eu não gosto de ficar com enrolação, muitas sessões e tal. E aí quando tu toca na ferida, a pessoa muitas vezes não quer mais seguir, porque diz assim, mas eu não quero falar disso agora. Mas tu veio por isso.
Então as pessoas têm muita dificuldade. Porque é desconfortável. Muito. Esse é um aspecto que as pessoas precisam entender. Talvez por isso, tu certamente pode me confirmar, né? As pessoas largam as terapias porque é ruim. É ruim ter que se defrontar com dores ou com características suas que a gente não gosta. Tu não gosta de mostrar as tuas fraquezas. Claro! Esse é o problema maior. Se abrir para mim e mostrar coisas para mim, principalmente homens, tá? É mostrar fraqueza. Porque tu não consegue as coisas e tal. A minha função não é apontar as fraquezas. É o que tu fazer com isso. Então eu não tô lá para julgar. As pessoas têm muito medo de ir num psicólogo e ser julgados. Então, nós não, eticamente nem podemos fazer isso, mas muitos têm medo de ser julgados. E as pessoas que têm, por exemplo, problemas espirituais fazem o quê? Qualidade de vida é o que todos nós queremos. Viver mais, mas viver melhor. E é por isso que semanalmente eu vou trazer para vocês o Minutinho Farmatec, unindo tecnologia, beleza e saúde. Oi, pessoal, tudo bem? Vim mostrar um pouquinho da Farmatec, que é essa farmácia de manipulação que eu amo de paixão para o nosso público no Papo Sério. E a Farmatec, vocês sabem, é reconhecida pela excelência e seriedade com que produz, manipula todos os produtos que estão aqui. Vocês podem ver, esses aqui são um sucesso, as gomas. As gomas substituem aquele monte de cápsula de uma forma gostosa, tem um gostinho maravilhoso. Até creatina a gente pode experimentar em gomas, vocês sabem que a creatina tá com tudo. Gomas de colágeno, melhora a pele, melhora cabelo, melhora a unha, melhora tudo. Aqui a gente tem também o café funcional, tem até um que é anti-celulite. Que delícia, maravilhoso, já experimentei, aliás, experimento sempre que venho aqui. E até mesmo cosméticos e produtos para skincare, tudo manipulado de forma extremamente responsável aqui mesmo na Farmatec. Olha só que legal, muitos desses produtos de skincare têm ativos que são aqueles usados para beleza, para os produtos da Coreia. E vocês sabem que as coreanas são as top na área da manutenção e preservação da pele. Mas aqui você encontra tudo isso e muito mais. Eu vou dar dicas para vocês todas as semanas. E as pessoas que têm problemas espirituais, Benumi, fazem o quê? Então, vamos lá. Existem protocolos. A maioria dos psicólogos não gosta de lidar com isso, tá? Porque até mistura crenças pessoais. Eu vou fazer um parênteses aqui, né? Na verdade, tu acumula uma série de ferramentas. Mas eu não precisaria, tá? Não precisaria, não, tá. Até porque assim, ó, a maioria dos psicólogos não procura estudar religiosidade, espiritualidade e saúde mental junto. Hoje tem muito trabalho publicado científico, um monte. E o quanto as pessoas envolvidas com espiritualidade têm vantagens. Religião e espiritualidade são coisas diferentes, tá? Sim. Religião está ligada a dogmas, espiritualidade está ligada ao sentido da vida. Mas mesmo ligado com os dois juntos, cientificamente está mostrado menos chance de infarto, pessoas que têm vida mais longa. Tem um monte de trabalhos publicados. Mas eu no consultório, por exemplo, existem protocolos hoje prontos para trabalhar o paciente, não trabalhar a espiritualidade. Eu tenho que fazer primeiro um exame psicopatológico para ver se é problema espiritual ou psicopatologia. Ele pode estar fazendo delírio, alucinação por ser um esquizofrênico, ou ele pode estar tendo ações dentro da mediunidade. Então tu tem que ler e tem que entender. Tá? Então eu faço primeiro um teste para saber se é psicopatologia. Descontei, não é. Então vamos para a espiritualidade. Eu pergunto, vou dar um exemplo. O paciente chegou para mim e diz assim: Benumi, eu não consigo dormir à noite, umas 2 horas durante a noite. Eu digo, por quê? Tem problema de insônia? Então, a minha mãe senta do lado da minha cama e fica conversando comigo. Eu falei, por que tu não manda ela dormir? Ela falou, minha mãe morreu há 20 anos. Há uns 30 anos atrás, chamarei uma ambulância e mandaria internar. Né? Hoje, descontando o exame psicopatológico, eu pergunto, quem mais na tua família tem esse tipo de visão? A minha avó era benzedeira. Normalmente acontece algo assim, tá?
Aí tu explica. Eu não vou discutir se acredita ou não acredita em espírito, senão vira conversa de comadre, tá? Porque eles perguntam para mim, Benomir, tu acredita nisso? Eu respondo, se eu acredito ou não, não faz diferença. Eu respeito o que está me trazendo e a gente vai trabalhar isso. Porque senão vira conversa. Onde é que tu vai? Qual é o teu centro? Sim, aí acabou a terapia. Começa, e aí tu falou com quem nessa madrugada, né? Então como tu estava falando, para mim é um pouco mais fácil, porque eu tenho uma experiência de um centro que eu dirijo há 37 anos. Eu escrevi 2 livros sobre isso. Então, eu conheço todos esses protocolos e eu consigo acolher pessoas que têm medo de um consultório e serem taxadas de malucas. Esse é o medo delas, né? E não é isso. Ou tem pessoas que vêm experiência de vidas passadas, por exemplo. Eu, como psicólogo, não posso tolerar isso cientificamente quando não existe prova. Mas, normalmente, quem traz uma experiência de vida passada me interessa... Por exemplo, a pessoa pergunta, tu acreditou no que eu te falei sobre vida passada? Eu digo... Se acreditar ou não, não é o problema. Eu vou usar o que tu me trouxe e usar como uma hipótese terapêutica, porque teu problema está ali dentro, tá? Não vou dizer se eu acredito ou não. Sim, até porque suponhamos se ou é vida passada ou é uma representação de algo eu, como que para a pessoa... Para não entrar em polêmica, eu vou te dizer, isso é uma representação que a pessoa criou com a imaginação dela. E a gente tem essa habilidade, tá? Então é muito difícil dizer se realmente era verdade... Porque vida passada envolve questões de espiritualidade, tá? Nem vou discutir isso agora. Mas eu uso aquilo como uma hipótese para ajudar o paciente, entende? Se eu precisar colocar ele naquele cenário de novo, eu coloco. Sim, não deixa de ser exatamente um contexto no qual tu pode trabalhar para conseguir destrinchar aquela situação. Aí o que eu faço? Eu coloco ele num transe hipnótico, dou vida para aquilo, e ali dentro eu vou discutir o que está acontecendo e ele vai me explicar. Eu posso desfazer o que aconteceu. Eu já tive gente que disse que levou uma flechada, era um índio, levou uma flechada e tem dor aqui e tal, até hoje, porque levou uma... Às vezes tu é sugestionado por alguém que montou isso, ou tu ouviu e acreditou. Sim, a gente não sabe qual é a fonte, né, dessa ideia. Eu também não vou discutir quem disse ou quem fez com o paciente e tal, mas eu vou pegar o cenário, vou criar o cenário dentro do transe hipnótico e vou ver o que eu tiro de bom dali para continuar a psicoterapia. Eu não trabalho com hipnose, eu sou psicólogo. A hipnose entra quando há indicação para ela, senão não vai. Todo mundo pergunta, mas tu é hipnotista? Não, sou psicólogo. Ah, sim, isso é interessante. Na verdade, nem todo mundo precisa passar por uma hipnose. A demanda da hipnose é a psicoterapia. Se não tem psicoterapia, não tem hipnose. Sim, aquela coisa, quero ir aí fazer uma hipnosezinha, hipnosezinha. Não, mas eles ligam, minha secretária responde, eles batem o telefone e não volta. O Benomir faz regressão eles falam em vida passada, eles perguntam. O Benomir faz não sei o que mais, é uma bobageira. Aí ela explica e tal, o paciente já fez, não volta. Eles só querem curiosidade e entrar no transe. E eu talvez seja no Brasil o único que faz isso online, eu coloco em transe online. Então, nós estávamos falando de vínculo, né? Hoje eu atendi uma pessoa pela primeira vez online, e era um cara, eu acho que de uns 60 anos, ele mora num sítio no interior de São Paulo, e essa primeira sessão foi para ganhar ele, na sessão que vem eu teste ele para hipnose, ele é muito ansioso, ele tem dores por causa da ansiedade, tem um monte de coisa, e o ganho que esse cara vai ter na primeira sessão, até com uma amostra grátis para ele, é um absurdo. Tu entra no transe hipnótico, tu zera estresse, zera ansiedade, mesmo que seja o cara mais ansioso do mundo. Naquele momento, naquele dia, naquela hora, é zero estresse. Vai voltando? Vai. Aí tu vai voltando no meu consultório, vou te dar o áudio, tem que ter uma certo, continuidade. O exercício. A ansiedade, ela é um sentimento, uma condição... Ela é uma emoção. É uma emoção, mas ela tem uma predisposição, a pessoa é predisposta à ansiedade. Por exemplo, tu disse que eu sou uma pessoa ansiosa, só isso que eu não me atendo com Benomir, né? Tu falou pra mim que tu não é, tu achava que não era, eu me acho super calma. Vamos lá, olha aí, ó, o pessoal lá atrás tá fazendo cara de, meu Deus, ela é louca, que acha que ela é calma. Tá, mas Benomir, vamos lá. Por quê? Quer saber o que é ansiedade? Quero, vamos lá. Por que quando tu me viu, vamos prestar um serviço aqui de utilidade pública. Por que eu seria ansiosa? Usando a minha pessoa. Eu sou um cara muito perceptivo, tá? Eu já atendi muita gente na minha vida, já tive 500 mil alunos, tá? Falar rápido. Falar com a voz na velocidade que tu fala. Tu meio que não para, tá? Isso são sinais típicos de ansiedade. É uma espécie de agitação psicomotora, tá? Que todo mundo que é trator e que topa qualquer coisa
É assim. Olha eu tentando parecer calma agora, ver se eu engano. Não, mas assim, ó, tem pessoas que sentam na minha frente e parecem as pessoas mais calmas do mundo. Daqui a pouco elas estão assim, ó. Eu digo, mas isso aí o que que é? Não, mas se eu quiser eu paro. Aí balança a perna. E é um problema ser ansioso. Olha eu fazendo já uma sessão aqui. Não. É um problema ser um ansioso. Ansiedade não é uma coisa ruim. Ansiedade é algo adaptativo do ser humano que nos ajuda a controlar os perigos. Mas se tu pegar o conceito de livro, está escrito assim, ó. Ansiedade é uma característica biológica de qualquer ser humano que antecede situações de perigo real ou imaginário e que te confere sensações muito ruins para o teu corpo. Mãos suadas, taquicardia, tremor nas pernas, enjoo, vômitos. Nunca ouviu falar de mãe levar filho no médico porque ele vomita o tempo todo e não. Come de meio-dia e vomita. Na verdade não, mas eu achei interessante. Quer uma explicação? Quero. Ok. Eles trazem no meu consultório, porque o médico diz que é emocional. Aí está no meu consultório, eu converso com a criança, eu mando os pais entrar. Pais estão brigando, estão se separando, estão tendo problemas entre si. A criança está muito ansiosa. Quando a gente está muito ansioso, a gente produz neurotransmissores chamados acetilcolina e noradrenalina. O que a acetilcolina faz? Ela enrijece o teu corpo para tu fugir de uma situação de perigo. É assim que funciona a cabeça da pré-história, tá? Os pais, assim, são situações de perigo para aquela criança. Ela não sabe quem vai ficar, se eles vão brigar, o que vai acontecer com eles. Aí os músculos se contraem para fugir. O que acontece com ele? Isso aqui é músculo. Aí tu bota a comida e ela volta. Aí tu diz para os pais que o problema é os pais, não a criança. Aí eles não voltam mais. Pois não voltam. Pois eu ia fazer essa pergunta que é difícil, mas na verdade a criança quando vai se atender é sempre responsável. Eu não vou dizer culpa, mas sempre responsabilidade dos pais, né? Ou não? Não, tem coisas... Não, eu não gosto. Não, mas não é, mas assim, não por mal, mas não decorre Uma desse parte. ambiente. Eu te digo com uma parte, porque as crianças, teus filhos te copiam. Sim. Até essa idade que eu te falei, tá? Eles podem copiar bem ou ser mal copiados, tá? Depende de como é que tu age em casa. Aquele é o modelo deles. Por exemplo, se tu briga com teu marido dia e noite, teus filhos assistem, tá? Não vão chorar pros cão nem nada. Qual é o conceito de casamento que o filho vai ter? Tu acha que ele vai querer casar? Vai ser muito mais difícil. Não. Casar é brigar. Nós hoje, mulheres, agora eu vou falar pra você, mulher, mãe, nós vivemos um enorme desafio, que é acumular todos esses papéis e com uma exigência enorme de tudo correr perfeitamente. Até porque o que está em jogo é os filhos, né? Aí é o trabalho, própria casa, relacionamento, enfim, uma série de coisas. Falo por mim, como sei que a maior parte das mulheres que trabalham e que têm filhos tem a mesma situação. Como gerenciar isso tudo em um mundo que ainda é extremamente injusto em certo aspecto, porque quando eu saio, é que tem aquela cena, né, de um homem e de uma mulher saindo para correr, e a mulher, na verdade, tá saindo com a máquina de lavar, com o filho, com o cachorro, com as compras da casa, e o homem saindo para correr só para ganhar a corrida. Quer uma receita para isso dar certo? Existe? Existe. Família amorosa. Eu vou te dar uma frase do teu filho, quer ouvir? Quero. Teu filho pequeno eu disse, a mãe fica muito em casa, sai e tal. Ela sai. Se é problema para ti, ele respondeu, não, porque eu sei que ela me ama. Ai, meu Deus. Tu tá entendendo? Eu quero chegar. Então, tem que haver qualidade e não quantidade de tempo que tu tá em casa com eles. Não, isso não vai fazer diferença nenhuma. Mas a gente se culpa, né, Benumi, por exemplo. E além disso, e até o Henry me falou uma coisa no Dia das Mães. Eu fui a última mãe a chegar na celebração. Normal. E cheguei assim, ó. Tava todo mundo me esperando e ele tava sentadinho. Daí é aquela cena que dá aquela dor, porque já tá todo mundo com a sua mãe. E ele ali sentadinho. E daí eu disse, filho, cheguei, tu tava nervoso? Ele, não, eu sabia que tu ia chegar. Viu? Foi a mesma coisa que eu te falei. Aí viu? eu disse, que bom, né? Tu não quebrou a confiança dele. Não quebrei a confiança dele. Mas
é muito desafiador. Então, eu fico grata de tu dar esse recado para todas as mães e pais que certamente se sentem culpados. Relações entre mãe, pais e filhos tem que ser amoroso e não quantidade, não vai funcionar. E não perfeita. Eu já peguei né? pacientes assim, tu fica com teu filho? Sim, eu passo a manhã inteira, até o meio-dia com ele, depois eu saio. O que tu faz? Ele fica no celular e eu fico fazendo umas coisas. Digo, tu não tá com ele. Vamos fazer uma troca? Fica 1 hora com ele, o tempo inteiro, abraçando, brincando e tal, e depois tu pode sair. Não precisa ficar a manhã inteira. Isso serve? Claro que serve. Então, isso é qualidade, isso não é quantidade. Sim. Então, não adianta ficar com o filho uma manhã toda e não dar atenção para ele. Até porque, né, Benomi, e isso é um outro, eu acho que é um outro tópico muito atual. Tem a questão também da própria realização pessoal, que acho que está cada vez mais presente. As pessoas têm buscado trabalhos que as realizem. As mulheres, não por acaso, saíram muito de casa para buscar a sua realização. E no final das contas, e aí a gente volta para o início da conversa, é sobre propósito também, né? Já pensou no exemplo que tu tá dando para teus filhos? Já olhou para esse lado? Já, é isso que me mantém, muitas vezes, que eu consigo equilibrar a minha vamos culpa. Trocar a culpa um pouco Uhum. por isso. Eu tô dando o melhor exemplo possível de luta, de batalhar e tal, e dar tempo para ficar com eles. Aí qual é a noção que eles vão ter de casamento? A melhor possível. Dá tempo para tudo, de um jeito ou de outro. Mesmo quando tu esquece o filho e não foi buscar. Ufa. Em minha defesa é porque as aulas voltaram e eu não tava mais com essa programação mental. Eu tenho uma experiência parecida porque eu tenho um filho de 35 e de 40, então as coisas são diferentes. Tu ainda esquece eles? Não. Já passou. Não. Eu tenho netinho, né? É. Não esqueço. A minha preocupação é a mesma que eu tinha quando eles tinham 6 anos. Muda um pouco porque eu sei que eles são mais responsáveis, né? Mas isso não muda. Se tu acha que o filho vai crescer e tu vai ficar longe, que agora estão grandes, tá negativo. Tá preocupado se eles têm o que comer, se o netinho tá bem, se não falta nada, tá tudo bem. Hoje meu filho estava de manhã no consultório dele, do lado da minha sala. Aí eu vou lá, fui dar um beijo nele, eu de 40, né? Tudo bem contigo? Como é que tá o pequenininho? Tá bem? Tua esposa tá bem? Tu precisa de alguma coisa? Não, pai. Então, nós estamos sempre por perto, né? Estou aqui na 7.200 para um momentinho de respiro no nosso podcast Papo Sério. E olha, tem cada coisa linda aqui, que vontade que esse momentinho seja um momentão. É uma peça mais linda que a outra e tem tudo para a sua casa, mas não só isso. Tem tudo de bom, porque a qualidade dos produtos é excepcional. Inclusive, neste ano, a proprietária esteve na Feira de Milão pensando algumas peças para poder trazer o melhor do mobiliário internacional para você. Por exemplo, este sofá aqui é um dos itens que estavam lá, vieram direto da Itália. Sofá de destaque em Milão, no evento mundial de arquitetura e decoração. Numa composição em detalhes orgânicos que se destaca pelo conforto e design. Mesa de centro em pau-ferro orgânica e decorações produzidas em Murano, com processo artesanal de produção. E o tapete, ele é orgânico e sob medida. E esse é só um dos muitos ambientes maravilhosos que tem aqui. E a cada semana eu vou mostrar algo diferente para você, mas já fica o convite. Passa aqui na 7.200 na Ipiranga. Aqui tem tudo para a sua casa. Aliás, Benomi, aproveitando, ser avô, né? Porque tudo que a gente fala aqui acaba sendo muito relacionado às relações humanas, né? A gente tem as nossas as crenças, os nossos desejos. Eu acho que todo mundo, no fundo, quer amar e ser amado. Quando se é avô, o que é permitido? Com o neto, tu
não tem limites, a diferença, né? Eu tive que fazer isso com os 2 filhos, dar limites para eles tolerarem bem frustração e tal. Com o neto, tu estraga ele. Não pode comer chocolate, dá chocolate escondido, não vai morrer. E não tem problema, pelo contrário. Não, eu quero que tu fale isso exatamente para que, que os pais e mães se deixam os avós fazerem o que tem que fazer. Meu filho sabe que eu vou estragar eles. Meu filho sabe que mas o meu estrago é mensurável, entendeu? Eu não faço uma coisa que vai deixar uma sequela na vida dele. É uma coisa boa. Que quando ele me encontra, ele sabe que vai ter algum ganho diferente, né? Então, a gente acaba se apegando. Eu só tenho um netinho, né? Mas eu sempre fui super pai com os 2 filhos também. Então, eles têm esse exemplo amoroso com o filho também. E o meu filho faz o que eu fazia. Eu cuidava muito dos guris, a esposa é médica e não tinha muito tempo, né? Então, eu fui pai e mãe. O meu filho faz a mesma coisa, para gente ver como isso é transgeracional. Isso é impressionante, né? Muito. A gente vai levando adiante as mesmas... Muito. Até porque ele teve exemplo, ele enxergou isso, ele enxergou o que eu fazia, como é que eu agia, o cuidado que eu tinha. Então, meu filho faz a mesma coisa com o pequenininho, é da comida, dá banho e tal. Para finalizar, é possível fazer auto-hipnose? A hipnose é uma auto-hipnose. Não existe eu te hipnotizar. A confiança que tu tem em mim permite que eu use a técnica, tá? Mas a hipnose é uma auto-hipnose. Tanto que quando o paciente está em transe, eu digo para ele, o que está acontecendo aqui não é o Benomi fazendo alguma coisa, é tu fazendo em ti e dando toda essa resposta maravilhosa em ti. Tu consegue entender isso? O paciente mexe a cabeça, tu tá vivo, né? Tá o consciente. E depois eu ensino ele técnicas para se colocar sozinho em transe, em casa. E tu utilizou essas técnicas nesse teu processo contra o câncer? Muito mais do que isso. Eu usei a auto-hipnose para manter o estresse muito baixo. Eu criei exércitos mentais para combater. Eles vinham de lança. Não tem noção. Isso funciona porque o cérebro acredita que isso é verdade, tá? Eu sei que no fim do processo eu já estava com metade do tumor, praticamente quase sem tumor. Ele descolou de uma parede que ele tinha que descolar e ele descolou. O que mais que eu fiz? Usei a espiritualidade, evoquei meu pai. Vai dizer, o cara é maluco, o cara é psicólogo, tá evocando o pai. O meu pai está aqui dentro. Eu já abracei meu pai, já vi o cheiro do meu pai, sabia o tamanho do meu pai, já peguei na mão do meu pai. Como é que meu pai está morto? É só construir na minha cabeça. E eu me aconselho com ele, peço que ele me ajude onde ele estiver e tal. E aí a energia vem com tudo. E outras pessoas que já desencarnaram também, que eram muito amigos, e que eu convoquei todo mundo, né? Chamou o pessoal e disse, galera, agora vamos me ajudar aqui, vamos dar essa mão. Mas por que não? Eu fiz isso. Ou seja, todo recurso que eu pude imaginar, que eu aprendi com o trabalho e com a espiritualidade, eu fiz. E ainda pedi ajuda no meu centro para alguns médios que trabalham lá para me ajudar, como faz com todas as pessoas que vão lá, né? Eu tinha meu dia, minha hora para fazer aquilo. Eu não tive dor, não tive sofrimento, não tive coisa alguma. E continuo fazendo tratamento. Eu faço imunoterapia até fevereiro, aí eu vou parar. E faço uma vacina experimental que vai até dezembro também. Depois eu vou ficar monitorando. Eu faço imagens 3 meses, não tem nada, tá tudo certinho. Isso tudo está aqui. Como é que as pessoas fazem se quiserem ter acesso ao teu livro? Por enquanto tá só na editora Sinopsis. Tá? Só está na editora, por enquanto, solicitar o livro. Ou botar no meu nome lá na editora, vai aparecer. Tá aqui, Sinopsis. Esse é o 10º, acho que é o 12º lá da editora. Bom, mas de qualquer forma, se for no teu Instagram, Benomi Silberfarb, vai achar. Né? Vai achar e tá aqui nos créditos, inclusive, o nome, porque é um nome um tanto quanto diferente, né? Mas Benomi... Eu poderia ficar aqui mais horas falando contigo, eu provavelmente esqueceria outras pessoas. Outro filho. Ai, que horror! Mas obrigada, adorei esse papo, temos muito que conversar ainda. Tá, e eu vou ter que ver, então, se eu fico menos ansiosa, mas é que tu já viu por quê, né? Mas vou dizer uma coisa para ti, tá? A tua ansiedade é empreendedora. A tua ansiedade não é negativa, ela não é patológica. Então, tem que diferenciar o que é uma ansiedade ruim, porque a ansiedade é uma forma emocional do medo. O medo é uma resposta adaptativa do ser humano para sobreviver. Se eu tirar a tua ansiedade, tu morre. Consegue entender o raciocínio? Sim, no meu caso, sim. Realmente, eu acredito que eu sou assim e dificilmente... Se eu tirar o teu medo, tu morre. Se eu tirar o teu medo, tu atravessa a rua aqui na frente da PUC, na hora pros lados e morre.
Não, Então, não medo é necessário. Medo demais é problema. Ansiedade demais é problema. Ansiedade básica, é essa que faz tu acordar e criar e tal, isso também tem ansiedade. Quer ver uma coisa clássica? Teu marido viajou, faz 2 anos que ele não aparece e vai voltar. Aí tu tá no aeroporto com teus filhos, esperando ele vem descendo da escada e vem em direção de vocês. O que que tu sente? Aquela coisa na barriga. Aham. É a mesma ansiedade que te bota para baixo. Então ela pode ser ruim ou pode ser boa. Contexto. Viu? Então, meu caso não é ruim. Meu caso é Não, de uma eu não disse que era ansiedade. ruim. É, eu que projetei isso. É quando fala em ansiedade, as pessoas acham que sempre é ruim. A maioria das vezes, quando é patológica, é ruim. Primeiro dano na cabeça de um ansioso, muito ansioso, é memória, atenção, concentração e foco. Tu perde. Viram, gente? Então é isso aí, ó. O mundo é do jeito que a gente o cria. E Isso. com isso ficamos por aí. Beijo enorme. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.